Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje nós vamos buscar entre as sabedorias despartilhadas pelo universo das comunicações que as realidades nos transmitem ou a realidade nos transmite. Depende da profusão de valores. E aí cada material tem a sua profusão de valor e a gente se relaciona com esse material, desinformando esse material para a nossa graça. E a nossa graça é saber e ter segurança, né? Segurança são dados de controle, de pegada, né? Então, quando eu revisto uma matéria e essa matéria ela tem é, localizações de pegadas, né? A gente tende a tensionar diferente essas localizações e encontrar valor, né? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai comunicar um valor. E esse valor que a gente vai comunicar é basicamente isso. É o valor da matéria, onde tem-se, distensiona-se a partir de uma unidade matricial, uma unidade material, que vai dissuspensar dessa relação valores. E esses valores a gente vai representar numericamente, mas na verdade são valores materiais no sentido científico, no sentido de dados, onde a gente consegue converter. E a gente vai falar então de gráficos, né? Gráficos são isso para nós. A gente desimboliza e edificiona-se, né? Cria esse edifício de é, de hum, de conexões, né? De interconexões das matérias. Então, se você quiser dizer que tudo é sim e tudo é não, tudo bem, a gente vai ter um universo binário. Agora, se você quiser dizer que tudo é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tudo bem, a gente vai ter um universo de notas harmônicas científicas. Notas harmônicas. Se você quiser dizer que tudo português, matemática, geografia, história, matérias escolares, tudo bem, a gente vai ter um universo científico. Se você quiser dizer que tudo é Deus, tudo bem, Deus a gente vai ter um universo, uma comunhão religiosa, né? Se você quiser dizer que tudo é natureza, tudo bem, a gente vai ter que tudo é natural, é natureza, bem da natureza. Se você quiser dizer que tudo é artificial, tudo bem, a gente vai ter um universo artificializado, uma sintetização. Então tá vendo? Tudo a gente consegue grafar simbologicamente para citar essa reflexão, essa contração que suspende a gente nessa realidade de desater e atencionar crédito. É muito massa essas profundidades para interrogar cada tipo de valor e até mesmo se render a eles em determinadas escalas de momentos, né? Quando a gente objetiva e se aciona para isso. Bom, a gente tem o que a gente chama de delta. O delta, ele é como se fosse uma fatia de um todo, de um universo. Então, quando eu falo que Deus é o universo da religião, eu posso pegar uma fatia de Deus e esse fatia vai ser um delta.
E esse delta vai ser analisado por mim como se fosse uma comunhão, né? Então todo esse universo, tudo que é Deus, cada um de nós representa um delta desse Deus, né? Assim como no universo, né, dos números, cada número representa um delta de uma matriz, de um ponto matricial que diz esticar para nós vermos essa propriedade, esse produto, esse delta. Então tá vendo como tudo é escalável, desescalável? E isso consegue fazer com que a gente veja mais de perto essa escala. Por quê? Porque todos esses deltas, eles possuem ritmo, né? Todos. É como se a gente conseguisse convergir a sabedoria a partir do ritmo. Porque o ritmo, ele convence o nosso organismo em um sentido. Porque quando a gente começa a ser apresentado a um delta novo, a um sentido novo, a uma lógica nova, nós arbitrariamente desconversionamos a nossa sensação para convergir a sensação desse produto que se faz diferença, se faz delta em nós, porque a gente desassume a nós e consome essa carga. E dentro desse consumo, a gente drena a digestão desse consumo, ou seja, a gente arquetipicamente desconverge isso ao nosso favor, ao favor do nosso equilíbrio. Então, isso há uma retroprojeção de alimento desse dado em nós. E isso é uma diferença no gráfico que a gente consegue ver, né? E desatencionar, saber se é bom ou é ruim. Porque a gente sabe se é bom ou é ruim, porque a gente sempre tem um objetivo. Até mesmo o equilíbrio é o objetivo maior do organismo, é se manter em equilíbrio. Por isso, a cada momento, o seu organismo ele está mexendo os eixos, os sistemas fisiológicos para desacolher uma ordenatória, né? Até por isso a gente tem as coletas seletivas, né? Até por isso a gente tem muitos nomes que confluem com col, né? Até mesmo nomes que possuem cargas mais pesadas dentro de algumas status de momentos operacionais, né? Vamos dizer que estamos em todo momento em momentos operacionais, nosso organismo. E aí você começa a desbrotar entendimento sobre outras camadas de sua aversão. Porque você tem bastante aversão, assim como eu. A aversão é infinita. Porque os deltas eles são infinitos. Porque eles são produtos de vidas e que viverão. Só que a gente tem uma indústria que rende isso. É a indústria fabril, né? A indústria fabril, ela começa a criar produtos iguais. E aí o ajuste de igualdade, né, que é aquela controle de qualidade, começa a desintegrar-nos, ou seja, ela nos entrega sobre os nossos consumos. Então, quando eu consumo algo e esse algo é comparado com outro consumidor, eu sou elevado a um faz de conta de pontos de consumo gráficos. Um exemplo disso é você no ensino médio e sendo elevado ao consumo da prova que foi aplicada e despontuado por ela, nessa ficção
de transmitir a você aquilo que você vai ser. Isso é um problema grave na nossa condução dos seres, porque a gente não sabe explicar isso bem o bastante para admitir que isso seja bem-vindo. Até mesmo isso é muito mal visto por muitas pessoas. E isso é um dos maiores problemas que a gente tem, né? Porque isso atrapalha muitas pessoas dentro das suas realidades, nessas vias de individualizar-se sobre esses pontos, né? É um crédito assim que às vezes coloca muitas pessoas a nós elevados. Bom, então tá. Já que a gente vai ver gráficos, né? A gente consome e assume esses gráficos muito baseando eles em organismos vivos que diferenciam de nós. Por quê? Porque eles partem de um ponto de equilíbrio maior e desestatisticam pontos menores que flutuam sobre esse equilíbrio considerado maior, esse objetivo. Por quê? Porque de um objetivo eu consigo achar o máximo, né? E eu sempre tento, desse objetivo eu sempre consigo persistir em uma massidão, ou seja, ultrapassar esse máximo, né? E isso é a realidade, isso é a insistência, isso é a vida que a gente considera saber, né? Isso é o além, né? Interfere-se no seu pensamento aí, se puder. Mas, bom, dentro dessa busca por organização de dados, até mesmo para criar um diálogo sobre melhores relações, a gente tem esse ponto de relação agora, e esse ponto de relação é o maior equilíbrio de todos, é o ponto mais em comum que a gente tem. E o que a gente vai fazer com esse ponto mais em comum que a gente tem? A gente vai desestar esticando para o máximo comum. Então, esse máximo comum é uma operação bem difícil, né? A gente tá há anos lutando por isso, operação. Nós há anos lutamos por isso. E há aqueles que saibam dos soldos de operários que lutaram e buscam rendimento de persistir esses compassos de ondulatórias efetivas desses agentes que buscaram o máximo em comum nessa natureza, desse ponto. E esse ponto é o que? Ele é a vida. Só que como a vida ela também está em transporte, ele está em mudança, a gente às vezes coloca em barras essa vida para analisá-la. E essas barras, para nós hoje, vai significar gráficos. Gráficos são e só possuem dados para ser se a gente elevar esses gráficos à graça de um status de estatístico, para um status de estático, né? Tá vendo como que a semelhança leva ao desespero? Estático.
E aí, esse gráfico para nós, ele vai representar uma vida num estado estático. Ou seja, isso é impossível. É impossível você estatificar uma vida, colocar em estática uma vida. Então a gente vai precisar de usar a consideração. E aí essa consideração é a porta para a gente entrar no universo da imaterialidade, universo da matemática. Aquele que dessalda um capital que desinveste igualdade para poder de compra. Não é mesmo? E aí a gente vai conseguir fazer esses gráficos. Na verdade, a gente já faz esses gráficos há anos, porque essa é a ferramenta que nos domestificou no sentido da comunicação. O gráfico, ele comunica. São informações que buscam precisão. Então, os gráficos são mapas de informações. Só que são mapas de informações onde contém informações que podem ser operadas. E aí a gente começa a pegar um gráfico aqui, ó, e fazer assim, ó, corte de gráficos, análise de gráficos. Só que como a gente busca para colocar gráfico nas coisas um plano, ou seja, um objeto que vai representar um número, esse plano aqui, ó, o gráfico, ele vai desenvolver em um plano o controle, o gráfico desenvolve em um plano o controle em comum. Porque o controle em comum é o objetivo da vida. É esse ponto maior. E aí o controle em comum, ele vai nos dar uma imagem. Uma imagem segura. E essa imagem segura é a estatística, é o estático. É a estatística que a gente faz para encontrar o lado estático do consumo ou do consumidor. Não é incrível essa ferramenta? Então, em um plano, o gráfico ele vai representar uma imagem e essa imagem ela vai nos dar superficialidades representativas. Superficialidades representativas. A gente tem uma superfície que representa o poder de controle. A gente tem uma superfície que representa o poder de ataque e uma escala de ataque para com o equilíbrio do controle. Olha que legal. Não é mesmo? Agora olha para todas as matérias e veja esse legal. Olhe para você e veja esse legal, principalmente para as portas que admitem receber maior entrada de sensações, as portas sensitivas. Olhe para elas e veja. Se a gente está trabalhando gráficos para desencontrar o comum entre um plano que desequilibra a vida, ora, a gente vai ter a perfeição na imagem e semelhança daquilo que diz
percepciona a gente, né? Não, diz credencia a gente. Então olha só a bola da vida, a bola da vez. Estão vendo, né? Tá vendo as geometrias aonde que estão? As geometrias, né? As coordenadas, né? Olha a engrenagem. Olha o instrumento de compressão, de contacto, de estar dando os dados de relação. É isso. Bem gráfico é isso, né? E aí agora a gente vai ver alguns gráficos, os principais gráficos que dentro da teoria de um plano educativo, né, diz a Colin, diz a funcionam, né, para generalizar, né, esse saber, esse lado de saber dentro das aplicações que a gente vestir nos ensinos, né? Bom, vamos lá então. Porque existem milhares de gráficos, né? Gráficos são representações visuais de dados como coluna, linha, pizza e área. Eles desempenham um papel essencial no cotidiano, sendo encontrados em jornais, revistas e internet. Então, eles desempenham um papel, ou um papel, uma comunicação, um manual de comunicação. Manual, equilíbrio, de comunicação. Então já ouviu aquele ditado, ó? Quem avisa amigo é? Só que às vezes o amigo que ele não pode avisar condescendendo a informação a uma palavra, né? A uma ajuda, a um esforço energético. Então, como que esse amigo é a partir da energia que ele gasta? Energia gasta em conversão de ativista para com a nossa graça de viver? De viver o quê? A graça de viver a preciosidade da informação. Então, essa preciosidade da informação, às vezes a gente precisa de conversor de dado. Conversor de dado. Sabe o que é conversor de dados? São antenas. Antenas são as portas sensitivas. Na verdade, quem converge o gráfico para nós são os núcleos. Os núcleos cínticos. Ou seja, os refratores, os refletores. Por isso que é muito importante refletir, porque quanto mais você reflete, mais você consegue crédito no sistema nervoso central do seu controle de dados. E aí o seu dado consegue equilíbrio de plano, de fundo, ou planos de fundamentos
de equilíbrio sobre razões, porque às vezes o equilíbrio está na imaterialidade da função da comunicação. Só que às vezes o equilíbrio ele também está fora e dentro. Às vezes o equilíbrio, ou sempre o equilíbrio, ele está entre a proporção da barra para os pontos que dizem o comum, o limite estático que rege a atmosfera da sonorização. Porque isso aqui também é um volume de dados, né? A gente tem um ponto, e desse ponto, que é o universo, a gente tem os deltas desse universo, né? E aí os deltas para nós vão fazer um gráfico. Só que a gente sempre está entre deltas, né? Sabe como? Assim, ó. A gente está sempre em um lado da divisão. Que diz escala aqui, ó. Encontros perfeitos e encontros que ainda estão para encontrar perfeição, né? Isso se chama uma fissão, né? Uma confissão, né? A fissão ela faz o encontro perfeito, a confissão. A confissão é o encontro perfeito. Para efeito, né? O encontro para achar que o para é efeito. É mais ou menos essa escala na natureza, né? Olha só. A uva. Olha. A gente tem esse padrão na uva. A gente tem esse padrão na divisão celular. Olha só. É mais ou menos esse padrão aqui, ó. Só que ele continua esse padrão. E ele sofre esses efeitos de padrões, né? Os efeitos que a gente chamou de confissão em, em, em encontro para efeito, né? Vamos desenhar isso aqui maior para vocês entenderem, ou para deixar mais claro para o vídeo. Então aqui, ó, vamos dizer que a gente tem esse ponto daqui, e esse ponto ele destrói para todos os pontos possíveis nesse universo, né? E aí a gente tem esse estouro caminhando ao longo do espaço-tempo e gerando tal do universo que a gente chama, né? Então o primeiro ponto que saiu é o ponto mais espaçado desse ponto e universo. E os outros pontos, o que eles estão? Eles estão assim, ó, saindo desse núcleo aqui, ó. Eles estão se dividindo. Em expansão. Em um padrão contínuo. Só que quando esse padrão contínuo ele faz encontros, esses encontros fazem vidas. Encontros fazem vida. Só que a gente tem vários tipos de encontros. Encontros maiores e encontros menores. E encontros mais perfeitos dentro da linha de equilíbrio. Então vamos dizer isso. A gente tem uma linha de equilíbrio que gera vários perfeitos, vários pares feitos de vida. Desse ponto que é a vida maior. Linhas de equilíbrio vão gerar pares feitos de vida.
ou seja, feitos de encontros que fazem vida, né? E aí, depois que uma vida é feita, esses encontros conseguem ser consentidos em vida, né? Nessa via de vidar encontros dentro dessa razão de ponto. E aí a gente tem despontuado isso, porque a gente tem buscado intrometer na admissão responsorial desses níveis de produção, ou seja, nesses níveis de reação em nós. Então vamos lá, reações em nós. Para aumentar o nível, nós aprofundamos o envolvimento. E aí, esse movimento, ele faz conta de entender. Ou seja, o que é isso? Resistir. O que é isso? Aceitar. Colher aceitos. Colher acertos. Catolicismos. Catar e ler os aceitos desses sismos, desses sinos. Então a gente tem esses sinais que nos fazem aceitar e saber. São reações que a gente encontra padrões na natureza. E esses padrões buscam ser mantidos. Então vamos lá. Padrões mantidos na natureza do ponto em expansão. Expansão. Do ponto em expansão, do ponto em delta de haver par em movimentação. De haver par em movimentação. Então, quando um par encontra com outro par, existe a colisão. A colisão, ela parte um estático. Esse estático é o movimento da vida, né? O estático, ele não existe. Ele só existe na consciência dos seres. Porque o estático, ele é um ponto menor na escala de uma colisão, né? Quando acontece a colisão, ó, dentro dessa reação, ó, vejam só, para cá, fez 2, fez 2. Aí esse aqui, ó, fez 2 para cá e esse aqui fez 2 para cá. Então, o que esse 2 para cá é? É uma linha, mas se esse aqui é uma linha, a gente tem os elétrons mais distantes. E aqui a gente tem uma linha mais próxima. Então, a barreira, ela vai aumentando. Barreira de pontinhos aumenta. Quando essa barreira aumenta muito, essa barreira de elétrons, essa barreira de pontinhos diminui muito sua distância, né? Aumenta para lá
e diminui na sua distância para cá, ó, ela quase que vira uma circunferência. Essa circunferência, né, representa um harmônico para nós, ela é uma vida, ela é um organismo, né? Então, o que está acontecendo no universo? Organismos estão sendo gerados. Organismos são gerados. Só que esses organismos que são gerados são de localizações, de linhas espaçadas. Conseguem ver esse espaçamento, né? De novo, ó, um ponto e aí as meias estão acontecendo. Tá vendo que aqui, ó, sempre está dividindo por 2? Então aqui, ó, dividiu por 2, por 2, por 2, por 2. E aqui, ó, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Tá vendo? A tendência dessa linha aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, é só aumentar os pontos exponencialmente. O que é isso? A gente tem 1, depois a gente tem 2, e aí a gente tem 2 ao quadrado, e aí a gente tem 2 vezes 2, 4. Na verdade, a gente tem 2, 4. 2 ao cubo, 2 à quarta, e assim sucessivamente. A gente tem fazendo a exponenciação, né? É o tal da meiose. Então a gente tem essa escada aqui, ó. E assim sucessivamente. Olha que legal. E aí nós conseguimos agora convergir essa escala, a escala de exponenciação para desnaturalizar a matéria que chamamos de natureza em pedaços imateriais mais perto da unidade impressa. Pelo sentido da arte de simbolizar uma informação. Perfeito? Então essa é a frase. E aí agora sim a gente começa a enxugar. Vou chamar disso daqui, ó. Agora a gente começa a enxugar a compreensão com a forma genérica, né? A forma genérica, ou seja, a forma que encontramos para solucionar a visão dentro da empresa de julgar valores, né? Então, vamos escrever isso, ó. Enxugar a compreensão com a forma genérica que encontramos
para julgar valores. Há provas disso em comunhão. E aí, todos esses gráficos que a gente vai ver são em comunhões citados, né? Então vamos por em comunhões, porque a natureza ela faz isso com muita elegância e muita graça e em uma variedade muito grande. Só que a gente não, porque a gente é passado. Nós somos passados. Então a gente filma para câmera passados para saber futuramente empregar soluções. E aí a gente vai ver as soluções agora. Ó. Eles desempenham um papel essencial no cotidiano, sendo encontrados em jornais, revistas e internet. Então, são meios de câmera, são meios de guardar informações, jornais, revistas e internet. E comunicar também, transmitir. Sua compreensão é fundamental, especialmente em exames como concursos vestibulares e Enem, que frequentemente os utilizam. Então, o que nós seremos? Vamos julgar valores a provas disso. Então, conseguiremos utilizar isso para os Enems, para os concursos. Deixa eu ver aqui, ó. Enems, concurso, cursos e vestibulares. Concursos e etc. São ferramentas visuais que ajudam a mostrar padrões, tendências e comparações em dados quantitativos e qualitativos ao longo do tempo. Eles são amplamente empregados em várias áreas de estudo como matemática, estatística, geografia, economia e história, para facilitar a interpretação em torno dos dados mais acessíveis. Então aqui a gente está no universo da significação da receita imaterial, da receita científica, né? De transportar a matéria para essa redimensão de dados que coreografam um enxugar de compreensões de forma genérica, né? De formas referenciáveis. Genérica, formas referenciáveis. E aí o cientista consegue falar assim, segundo tal, segundo fulano, segundo ciclano, segundo o ciclo do fulano, que ciclano, fulano, ciclano, fulano, e aí sucessivamente. Bom, vamos anotar isso aqui, que isso aqui é importante. Ó. Ajuda a mostrar. Gráficos. Ajudam a mostrar. 2 pontos. Padrões, tendências e comparações. Tendências, comparações em dados quantitativos e qualitativos ao longo do tempo. Em dados. Então, o que a gente chama de dados são matérias. São matérias que a gente faz esse contato, essa relação cognitiva. E aí, essa relação cognitiva faz uma certa... nos entrega o efeito quantitativo, ou seja, os gastos
os desgastes da matéria, os qualitativos, quantitativos, qualitativos, ou seja, qual matéria é melhor que a outra ao longo do tempo, ou seja, qual área, né, de revestimento é mais usado ou menos usado. Quantitativos, quânticos. Não, uma ferramenta muito preciosa, né? Bom, e aí no próximo vídeo a gente continua falando sobre essa ferramenta que é muito valiosa, principalmente nesse mundo de exames modernos que se esperam das pessoas julgá-las e acondicioná-las em valores de receitas de visualização, receitas de importar encontros, ou seja, de atrações para os produtos que as pessoas agora sintetizam, desintonizam saber dentro desses trabalhos de dados com as transformações das matérias para o emprego das melhoras das nossas relações com a vida. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!